Olá pessoal, eu sou a Mariane e a gente vai dar continuidade com a matéria de Química 1 com o assunto oxirredução. Começando com um experimento entre o zinco metálico e o sulfato de cobre, que é uma solução azulada. Após certo tempo colocando uma lâmina de zinco na solução de sulfato de cobre, a solução passou a ficar incolor e foi visto um depósito de um metal avermelhado na lâmina de zinco. E esse depósito era o cobre, que estava na solução, e passou ao cobre metálico, por ter recebido 2 elétrons do zinco, que passou para a forma iônica. Então, o que aconteceu foi uma reação de transferência de elétrons, com o zinco oxidando para zinco 2+, e o cobre reduzindo para cobre 0. Agora a gente vai ver algumas definições, como a oxidação, que é a perda de elétrons por uma espécie química, e a redução, que é o contrário, que é o ganho de elétrons por uma espécie química. Como exemplo, eu tenho aqui as semi-reações do experimento anterior, com o zinco sendo oxidado, passando de zinco 0, perdendo 2 elétrons, e formando zinco 2+, que foi para a solução na forma iônica, né? E o cobre, que estava na solução, na forma iônica, como o cobre 2+, ganhou 2 elétrons e foi para cobre metálico, sólido, cobre 0. E tem como observação aqui que sempre que ocorrer a oxidação vai estar ocorrendo junto a redução, porque o número de elétrons ganhos tem que ser sempre igual ao número de elétrons perdidos. Porque o elétron não vai surgir do nada, alguém tem que perder para alguém ganhar. Outra definição importante é a de Knox, que é o número de oxidação, e ele indica a carga real ou aparente de um átomo ou de uma espécie química. Em compostos iônicos, ele indica a carga real. Como exemplo, aqui tem o NaCl ou MgO, óxido de magnésio. No NaCl, o sódio ele passa de 0 para sódio mais, por ele perder um elétron. E o cloro passa de 0 para -1, por receber esse elétron. Então, cada elétron equivale a uma carga -1. Então, se perde um elétron, fica com uma carga positiva, e se ganha, fica com uma carga mais negativa. E o NOx, nesse caso, ele vai ser equivalente à carga do íon, que aqui é +1, porque o íon tem uma carga mais, e aqui é -1, porque o íon tem uma carga menos. E no caso do magnésio, que era 0, ele vai doar 2 elétrons para o oxigênio, para ele completar o octeto aqui. Então, como ele doa 2 elétrons, fica com uma carga 2+. E o oxigênio que recebe os 2 elétrons fica com uma carga 2-. E o NOx, equivalente à carga, só muda a ordem do sinal, fica +2 para o magnésio e -2 para o oxigênio. E no caso dos compostos covalentes, o NOx ele vai ser apenas uma carga parcial ou aparente, que vai depender da eletronegatividade do elemento, entre os elementos. Se o elemento for mais eletronegativo, ele vai ficar com NOx negativo, que é como se ele estivesse puxando um elétron do outro elemento para ele. E se ele for menos eletronegativo, o NOx dele vai ser positivo, que é como se ele estivesse perdendo esse elétron quando ele faz uma ligação com outro elemento mais eletronegativo que ele. Como exemplo, tem aqui o HF, onde a eletronegatividade do flúor é bem maior do que o hidrogênio. Então, é como se o flúor tivesse praticamente com o elétron para ele, o elétron que era do hidrogênio. Mas isso não acontece porque a ligação aqui não é iônica, na verdade ela é covalente. Então, quando
tem uma ligação covalente, o que acontece é um compartilhamento de elétrons, e não um elemento retirando o elétron do outro. E aqui na água, como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, cada hidrogênio vai ficar com uma carga parcial mais 1, que é como se o oxigênio estivesse puxando o elétron deles para ele. E o oxigênio, como puxou 2 elétrons, vai ficar com uma carga parcial menos 2. E aqui no metanol, uma substância orgânica, a eletronegatividade do oxigênio é maior que a do carbono, que é maior que a do hidrogênio. E a gente vai estar olhando o NOx só do carbono, nesse caso. Aqui, como ele tem uma eletronegatividade maior que a do hidrogênio, é como se ele estivesse puxando esse elétron. Então, ele vai ganhar um NOx menos 1 para cada hidrogênio. Mas, como ele está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, ele vai ter que utilizar 2 elétrons dele para essa ligação dupla. Então, é como se o oxigênio estivesse puxando 2 elétrons do carbono para ele. Então, aqui vai dar uma carga mais 2. Vai contribuir com uma carga mais 2 para o NOx. E no total, somando essas cargas, a gente tem que o NOx desse carbono é 0. E quando são substâncias simples, formadas por um mesmo elemento, como eles têm eletronegatividade equivalente, o NOx ele vai ser sempre 0. Por exemplo, num gás de hidrogênio, que é HH. O NOx dos dois vai ser 0. E a gente tem algumas regrinhas para determinar o NOx, são regras que a gente tem que decorar. Para substâncias simples, em qualquer caso, o NOx vai ser sempre 0, porque, como eu acabei de mencionar, isso tem eletronegatividade igual. E para íon, o NOx vai ser sempre a carga do íon. Como a gente viu que o Na+, tem o NOx mais 1. Para metais alcalinos e a prata, o NOx vai ser mais 1, os alcalinos e a prata, porque eles têm uma tendência a perder um elétron, que está na camada de valência. E para os metais alcalinos terrosos e o zinco, eles têm essa tendência a perder 2 elétrons, então o NOx vai ser mais 2. O alumínio tem a tendência a perder 3 elétrons, então vai ser mais 3. O flúor, por ser mais eletronegativo que todos os elementos da tabela periódica, ele vai ser sempre menos 1, por puxar o elétron da ligação para ele. E o hidrogênio, depende se ele estiver ligado a metais, vai ser mais 1, por ser menos eletronegativo do que o outro elemento. E se for ligado a metais da família 1A e 2A, ele vai ser menos 1, porque ele é mais eletronegativo do que esses metais. O oxigênio, na maioria dos compostos, ele é menos 2, porque ele é bastante eletronegativo também. Mas em peróxidos, como tem um outro oxigênio ligado a ele, além de um outro elemento, ele vai ter um NOx menos 1. Porque quando ele está ligado a ele mesmo, contribui com 0 para o NOx, uma carga 0. Em superóxidos, ele vai ser menos meio. E com o flúor, ele vai ser mais 2, porque o flúor é mais eletronegativo que ele. E para um composto qualquer, a soma do NOx de todos os elementos, ele vai ser igual a 0, porque esse composto ele tem que ser neutro. E isso a gente vai usar bastante para calcular, para encontrar os NOx de compostos. E para um íon, a soma ela vai ser igual à carga do íon, como a gente já viu. Agora a gente vai ver a relação entre o NOx e a reação de oxidação. Se ocorre uma oxidação, o NOx ele vai sempre aumentar porque está perdendo elétrons, então é como se estivesse ganhando uma carga positiva, aumentando o NOx.
E na redução, como está ganhando elétrons, está ficando com uma carga mais negativa. Então, portanto, o NOx vai diminuir. Como exemplo, tem aquela reação do experimento entre o zinco e o cobre, onde o zinco doa 2 elétrons para o cobre, 2+. O cobre era 2+, então o NOx dele era +2. Enquanto o zinco é um metal, substância simples, o NOx 0. E foi para o NOx +2 por ter doado esses 2 elétrons. E o cobre foi de +2 para 0 por ter formado o cobre metálico. Agora a gente vai ver sobre os agentes oxidante e redutor, que cai bastante em vestibular também, para identificar quem é quem. O agente oxidante é aquele que provoca a oxidação, então, portanto, ele é quem recebe os elétrons. E vai ser sempre ao contrário. O oxidante é aquele que reduz e o redutor é quem oxida. É o composto que está oxidando, no caso. Como a gente pode ver aqui no exemplo, quem está reduzindo é o ferro, que tem um NOx de +3, que a gente encontra sabendo que o NOx do oxigênio é -2. -2 vezes 3 é -6. Para neutralizar, o ferro tem que ser +3. Para, ao ser multiplicado com 2, dá uma carga +6. E neutralizar o composto. E o ferro está passando de um NOx +3 para um NOx 0, de um ferro metálico. Então, ele está reduzindo, ganhando elétron, que vem do carbono, que, como a gente pode ver, tem um NOx +2 aqui. E aqui tem um NOx +4, que é -2 com 2. -2 vezes 2 é -4. Para neutralizar tem que ser +4. Como o NOx está aumentando, ele está oxidando. Está sofrendo oxidação. Então, portanto, o agente oxidante é o que está sofrendo a redução, porque ele está provocando a oxidação de um outro elemento. Então, nesse caso, é o óxido de ferro, porque o agente é o composto inteiro, que tem um elemento que está sendo reduzido. E o agente redutor é aquele que tem o elemento que está sendo oxidado. No caso, é o monóxido de carbono, como eu escrevi aqui. E aqui eu coloquei um exercício como exemplo, onde tem 2 equações, e ele pede para falar se está ocorrendo uma oxirredução nas duas ou em uma só. E para isso a gente vai ter que encontrar o NOx de cada elemento da reação. Começando então pelo hidrogênio, que vai ser +1, se não tiver outro metal da família 1A ou 2A. Depois para o oxigênio, que geralmente é -2, se não tiver um elemento mais eletronegativo que ele. Em seguida, a substância simples, que é o metal e o gás oxigênio, que vai ser 0, o NOx. E depois o resto a gente encontra fazendo equações. Pode chamar ele de X, o NOx que a gente quer encontrar. Ou então indo de cabeça mesmo, fazendo uma soma que tem que chegar a 0. Lembrando que a soma dos NOx de todos os elementos de um composto tem que dar 0. Então, aqui, como o hidrogênio é +1 e o oxigênio é -2, a hidroxila, ou o OH, ele vai ter sempre um NOx -1. Então, como tem 2 hidroxilas, aqui vai ter um NOx -2, e para neutralizar, o cobre vai ter que ter uma carga +2. Aqui é o mesmo composto desse, o hidróxido de cobre. Aqui o oxigênio, como tem uma carga -2, -2 vezes 2 é -4, e o carbono vai ser +4 para neutralizar.
E para encontrar aqui o NOx do carbono e do cobre, fica difícil saber de cabeça, assim, qual dos dois vai ser mais negativo. Então, o que a gente faz é lembrar de um outro composto famoso que tem o carbonato, que é o CO3. E aí a gente encontra a carga desse ânion, que é o carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, onde o hidrogênio vai ser mais um, o sódio também é mais um. Então, portanto, o carbonato tem um NOx menos 2 sempre. Então, se esse ânion inteiro vai ser menos 2, o carbono ele vai ter que ter um NOx mais 4 para que esse ânion tenha uma carga de menos 2, porque tem menos 2 vezes 3, menos 6. Com mais 4, fica uma carga sobrando de menos 2. Então, para neutralizar, o cobre vai ter que ter uma carga mais 2. E aqui a água, a gente já tinha encontrado, que é o sal com hidrogênio e oxigênio. Então, depois de encontrar todos os NOx, a gente consegue ver se tem elementos oxidando ou reduzindo. Aqui nesse caso o cobre está oxidando a cobre 2+, com o NOx mais 2, e o oxigênio está passando de 0 para menos 2, significa que ele está reduzindo. Então essa reação é de oxidação, mas nessa aqui, como o cobre continua com o mesmo NOx, o carbono continua com o mesmo NOx, o oxigênio e o hidrogênio também, então não tem ninguém oxidando nem reduzindo, e essa não é uma reação de oxirredução, que nos leva à alternativa B, onde apenas a reação 1 é de oxirredução. E por último, a gente vai ver como fazer o balanceamento em reações de oxirredução. E para balancear, a gente tem que igualar o número de elétrons que foi recebido e com o que foi cedido. E para fazer isso, a gente tem que seguir alguns passos, que eu vou mostrar num exemplo aqui. A gente tem essa reação, e o que a gente começa fazendo é determinando o NOx de cada elemento, com aquelas regrinhas que a gente tem que decorar, não tem jeito. Sabendo que o NOx do hidrogênio geralmente é mais 1, o do oxigênio é menos 2, substância simples é 0, e que os compostos têm que ter sempre a soma dos NOx igual a 0. Então, como o hidrogênio é mais 1, esse bromo vai ter que ser menos 1. E o enxofre aqui, como tem uma carga mais 2 desses dois hidrogênios, vai ser menos 2. E nesse caso, como tem menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 2, fica menos 6. Para neutralizar, o enxofre tem que ser mais 6. Descobrindo o NOx, a gente descobre quem está reduzindo e quem está oxidando. Nesse caso, quem está oxidando é o enxofre, que está passando de um NOx menos 2 para mais 6. O NOx aumentou, o elemento oxidou. E o bromo está reduzindo porque ele está passando do NOx 0 para menos 1. O NOx diminuiu, o elemento reduziu. Depois disso, a gente vai encontrar uma variação total de NOx entre esses elementos que foi reduzido e oxidado. E essa variação vai ser apenas em unidade, em módulo, sem o sinal. Então, como aqui passou de 0 para menos 1, teve uma variação de uma unidade. A gente coloca 1 aqui. E aqui passou de menos 2 para mais 6, variou 8 unidades. E a gente colocou 8 aqui. Depois disso, a gente vai multiplicar essa variação pelo número de átomos que tem do elemento que está reduzindo e do elemento que está oxidando. E para dar certo, a gente tem que olhar para um lado só da equação
e para o lado que tem mais átomos que está sendo oxidado ou reduzido. Nesse caso é o lado esquerdo, que tem 2 Br, e aqui tem um só. Como tem 2, a gente multiplica por 2 a variação e encontra esse número. E aqui, como tem um enxofre só, a gente multiplica por 1 e encontra esse número. E depois a gente vai ter que colocar esse resultado como coeficiente, mas invertendo. Colocando o resultado de quem obtido a partir de quem oxidou para o bromo, que reduziu, e o obtido a partir de quem reduziu para o enxofre que oxidou. Depois a gente completa o resto da equação, encontrando os coeficientes por tentativa e erro, como aqui tem 8 vezes 2, 16 bromos. Desse lado a gente coloca 16. Como aqui tem 2 enxofres, a gente coloca um 2 aqui. E eu acho mais fácil ir pelo oxigênio, porque só tem nesse composto, nesse aqui não tem. Então, 2 vezes 4, 8 oxigênios desse lado. A gente coloca um 8 aqui e confere para ver se o hidrogênio bateu. 2 vezes 8, 16, mais 4, 20. 2 vezes 2, 4, mais 16, 20. E por último, para ver se a gente fez o balanceamento correto ou não, a gente tem que testar se o número de elétrons cedido está dando igual ao número de elétrons que foi recebido. Para fazer isso, a gente multiplica o número de átomos que está sendo reduzido com o número de elétrons que ele está utilizando para reduzir. Por exemplo, aqui tem 16 bromos e cada bromo usa um elétron. Então, é 16 vezes 1. 16 vezes 1. Esse é o número total de elétrons recebidos. E aqui que tem 2 enxofres, a gente multiplica por 8, que é o número de elétrons que ele está doando. E cada átomo de enxofre está doando para oxidar. Então, 2 vezes 8, 16 também, o que significa que o número de elétrons cedidos é igual ao recebido e que o balanceamento foi feito corretamente. E por último, a gente ainda pode simplificar essa equação, porque dá para dividir tudo por 2, obtendo a equação final aqui. E agora a gente pode ler as alternativas. Começando com A, o Br2 é o agente redutor. Ele não é o redutor porque ele está reduzindo, e então ele é o agente oxidante, que está provocando a oxidação de um outro composto. O H2SO4 é o agente oxidante? Nesse caso não, porque ele está sendo formado e não está provocando a oxidação de ninguém aqui, porque ele é o produto e não o reagente. C, a reação de dupla troca não é porque não está ocorrendo uma troca de 2 elementos aqui, tem 3 reagentes e não só 2 compostos. D, para cada mol de Br2 consumido é produzido um mol de HBr. Pela reação balanceada, a gente vê que para cada 4 mols de Br2, produz 8 de HBr. Então, não é 1 para 1. Então, essa também não é. E aí, os menores coeficientes de H2S e Br2 na equação balanceada são 1 e 4, respectivamente. E essa é a alternativa correta, porque na equação simplificada a gente vê que os coeficientes são 1 e 4 mesmo. Então, pela aula de hoje é isso. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar nos meios que acharem melhor. Semana que vem a gente vai ter monitoria. E eu vou estar deixando uma lista de exercícios sobre a aula anterior de termoquímica e sobre essa, para vocês poderem perguntar na monitoria, tá? Então, obrigada pela atenção e até mais.